Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Está escrito o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Isto que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor também está confirmado nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João narram a mesma passagem bíblica. A celebração da primeira ceia pelo Senhor Jesus. Um costume que ele pediu que nós observássemos em memória dele. E por consequência, passando de uma pessoa para outra, chegou até a nossa geração. E Paulo escreveu: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. E foi desta maneira que chegou até nós esse costume de celebrarmos a Santa Ceia. E agora nós vamos saber um pouquinho mais a respeito disso. Mas você crê na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. Mas tem que ser a melhor salva de palmas. Quando você aplaude a palavra, você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Então, enquanto você aplaude, também glorifica este Senhor poderoso, glorioso, maravilhoso. Diga: bendito seja o teu nome, Jesus. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. E ainda que eu aqui colocasse toda a força do meu pulmão para dizer glória, 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 ainda assim seria pouco, porque o Senhor é digno de muito mais. Isso dá glória, glória, glória. Senhor, recebe o louvor da tua igreja, recebe o louvor do teu povo, e enquanto esse louvor está subindo, vai derramando as tuas bênçãos neste lugar, vai derramando a tua bênção sobre o teu filho e sobre a tua filha, e unge agora os nossos lábios para pregar a tua palavra, para que não sejamos nós a falar, mas que o teu Espírito Santo fale através de nós, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Naquela noite em que ele foi traído, quinta-feira, passando para a sexta, falta pouco para terminar a quinta-feira. O dia máximo, o primeiro dia da festa começa na sexta-feira. O sábado vai ser um dia de descanso, ninguém vai fazer nada. O domingo vai ser o primeiro dia da semana, não existe ainda a forma de domingo, é chamado de primeiro dia da semana apenas. Jesus sabe que está desfrutando dos últimos momentos de vida, que muito breve, em poucas horas, ele será preso, será interrogado, levado de um para o outro lugar, torturado para que confesse blasfêmias e, finalmente, será entregue aos pecadores para ser crucificado. O que você faria sabendo que tem as últimas horas de vida? Se alguém chegasse para você e dissesse: preste atenção, você tem mais 9 horas de vida apenas, você faria o quê? Alguém poderia pensar: eu vou dormir, eu vou viajar, eu vou me trancar num quarto, eu vou chorar, eu vou fazer a melhor refeição da minha vida, eu vou viajar nestas últimas horas. O que você faria?
Jesus tinha família, tinha mãe, tinha irmãos, o José já havia falecido. Ele poderia pensar: os últimos momentos da minha vida eu vou passar com a minha mãe e com os meus irmãos, com a minha família, vou me despedir das pessoas que eu amo. Mas Jesus, ele reúne aqueles 12 homens que ele havia chamado pelo caminho para segui-lo. Ele faz questão de passar as últimas horas da sua vida com aqueles 12 homens que todos desprezavam, homens que ninguém dava valor algum. O Senhor Jesus os chama para uma reunião particular e ele diz: como eu desejei passar esta noite convosco, celebrar esta ceia convosco. Era um desejo ardente do Senhor Jesus, aproveitar as últimas horas de vida para compartilhar com os seus discípulos. E aí Jesus mostra que para os seus discípulos ele dá até mais valor do que ele daria para sua família. Quem não conhece aquela passagem bíblica, quando Jesus, ainda tempos atrás, estava dentro de uma casa rodeada, cercada de pessoas infelizes, homens e mulheres doentes, pobres, os miseráveis, os desprezados, ele ali no meio daquele povo sofrido, ensinando, e do lado de fora alguém manda um recado: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, pedem para que você dê um pulo, porque eles querem falar com você lá fora. Quem não se lembra desta passagem no Evangelho, que Jesus disse: a minha mãe está lá fora querendo falar comigo? Os meus irmãos e as minhas irmãs estão lá fora me chamando? Quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe? E Jesus olhou para aquela multidão de aleijados, cegos, doentes, oprimidos, perturbados, pobres, miseráveis. Ele olhou para aquela multidão, para aquelas pessoas que ficavam fascinadas de ouvi-lo falar. Jesus olhou para os olhos de cada um e ele disse: a minha mãe, os meus irmãos estão aqui. São estes que ele foi apontando para todos os pobres, para todos os doentes que estavam em volta dele. E ele dizia com alegria: eis aqui a minha família, eis aqui os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Esta é a minha família, é com eles que eu quero ficar. A família de Jesus são as pessoas que fazem a vontade do Pai. Por isso que nesses últimos momentos, Jesus não quis ficar com mais ninguém a não ser com os apóstolos. Porque ele vai fazer algo importantíssimo. Ele vai colocar um ponto final no Antigo Testamento: sacrifício de ovelhas, derramamento de sangue de animais para perdoar pecados. Ele vai encerrar o Antigo Testamento e ele vai celebrar a última Páscoa dos judeus e ele vai instituir agora o Novo Testamento, uma fase da história da humanidade onde os pecados não serão mais lavados por sangue de ovelhas, nem de bodes, nem de touros, nem de bezerros, mas por sangue de um homem. E ele vai inaugurar um novo testamento a partir daquela nova celebração. Uma celebração inédita, que nunca ninguém tinha feito. Uma celebração única, que ele vai instituir agora, faltando poucas horas para a sua prisão. Ele está à mesa com os discípulos e num determinado momento ele pega o pão. E ele parte este pão. Ele diz, entregando aos discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Os discípulos foram pegando aquelas partículas do pão que Jesus ia partindo e entregando, e eles iam comendo, e eles nunca haviam mastigado um pão como agora estavam fazendo. Era de uma maneira nova, era uma maneira inédita.
Eles não sentiam naquele pão o gosto simplesmente de um produto da farinha de trigo. Eles sentiam algo mais. Parecia que realmente eles estavam comendo a carne do Senhor Jesus. Enquanto eles mastigavam, eles iam sentindo o sabor de Cristo. E Cristo continuava contemplando a cada um deles, participando daquela nova e estranha ceia. Homens comendo a carne de outro homem. Uma carne diferente, representada naquele pão, onde ele disse: isto é o meu corpo, tomai e comei. E eles estão mastigando, estão comendo. Com certeza a memória dos apóstolos viaja até aquele dia, quando Jesus protestava: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Eles estão lembrando daquela palavra. Estão começando a compreender o significado do gesto, da celebração que Jesus está instituindo naquela hora. E eles vão comendo. E quando eles terminam de cear, o Senhor Jesus pega o cálice com o vinho e ele diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E os apóstolos vão pegando o cálice e bebendo, mas nunca o vinho teve aquele sabor. Porque à medida que eles bebem, eles têm na mente o sangue de Cristo. Mas como que alguém pode beber o sangue de outro homem? Porque no Antigo Testamento inteiro estava dizendo que era proibido comer sangue, porque a alma estava no sangue. Então, eles estão em conflito com tudo que foi ensinado no Antigo Testamento, porque Jesus está dizendo: isto é o meu sangue, bebei dele todos, mas a alma está no sangue. Quando eles bebem o cálice, eles passam a compreender este mistério. O corpo, o pão, é o corpo de Jesus. O sangue é o sangue de Jesus. E como a alma está no sangue, então agora nós compreendemos, nós estamos participando não só do corpo, não só do sangue, mas até da alma do Senhor Jesus. Ele vai passar a viver dentro de nós, um corpo, sangue e alma. Jesus vai estar vivo dentro de nós. Mas eles pensam que aquilo é só um costume para se observar em memória de um falecido. Façam isso em memória de mim. Eles pensam que vai ser um costume em memória de uma pessoa que morreu, uma pessoa notável, fantástica, boa, mas morreu. É isso que eles pensam. Naquela noite Jesus foi traído e preso. Num julgamento acelerado, num processo atropelado, Jesus é julgado e condenado. A multidão grita: crucifica-o! E ele é açoitado e é levado até o Monte Calvário para ser crucificado. O seu sangue já estava vertendo por causa da coroa de espinhos, mas ali ele é deitado sobre o madeiro e sem nenhum protesto, sem qualquer reclamação, aguarda até que os soldados romanos cravem no pulso, nos dois pulsos e nos pés, os cravos para fixá-lo na cruz. Ele está sendo fixado na cruz. Ele está sendo crucificado, crucifixado. Ele está sendo preso na cruz. Nenhum grito, nenhum protesto, nenhuma reclamação. O seu corpo é suspenso. E então o sangue jorra mais ainda, porque agora o sangue desce para o pé e não tem condição de voltar todo para o coração, porque as feridas embaixo, nos pés, estão criando uma brecha que faz vazar o sangue abundantemente. E o sangue vai sendo vazado das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Demorou para que todo o seu corpo fosse vazado, até que 3 horas da tarde ele suspira e morre naquela sexta-feira. O soldado romano
romano, querendo conferir que ele estava morto, pega uma lança pontuda e afiada e enterra no seu lado direito. E quando puxa, sai um pouquinho de sangue. Tinha ainda um pouquinho de sangue. Aquele sangue não podia ficar no corpo dele. O restinho do sangue de Jesus é tirado junto com a lança. Vaza um fiozinho e logo depois água. Ele não tem mais sangue. Todo o sangue foi vertido, todo o sangue foi derramado. Hoje, meu querido, minha querida, quando você estiver vendo esta bandeja com cálice passando diante dos teus olhos, com este vermelho dentro, quando você estiver contemplando este cálice, saiba que todos estes cálices estavam vazios. Todos estavam vazios, mas para que eles fossem cheios, para que você pudesse ter este sangue na tua frente, para que todos estes cálices fossem cheios até transbordar, o Senhor Jesus se esvaziou até a última gota daquele sangue na cruz do Calvário. Então a palavra é esta: o cálice está cheio, porque Jesus se esvaziou na cruz do Calvário, e ele se esvaziou para que hoje você pudesse também tomar o sangue de Jesus Cristo e receber a alma de Cristo dentro da tua vida e declarar: Jesus também está vivendo dentro de mim, porque a palavra diz: a alma está no sangue. Eu agora tenho a alma de Jesus Cristo. Porém, aquele morto não ficou morto. Todos pensavam que ele estava morto. E quando a gente leu aqui o texto de como Paulo instruiu a igreja para celebrar a Santa Ceia, dizendo: façam assim porque foi assim que eu recebi, eu estou ensinando vocês a fazerem igual, ele declarou aqui no versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Se tivesse terminado o versículo aqui no Senhor apenas, onde diz: anunciais a morte do Senhor, muito bem, nós iríamos dizer: olha, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele morreu até a última gota de sangue, ele se esvaziou ali. Seria uma grande notícia, seria um grande comunicado, mas o comunicado mais extraordinário está no fim da frase: anunciais a morte do Senhor até que venha. Aquele que morreu na cruz do Calvário, ele não está morto, ele está vivo pelos séculos dos séculos, ele está sentado à direita de Deus, ele foi nos preparar lugar, e a qualquer momento ele vai voltar, ele virá novamente, ele voltará, ele virá para buscar a sua igreja. Anunciais a morte do Senhor até que venha. A celebração da Santa Ceia é este momento glorioso, onde a gente comemora com Jesus. Comemora não a morte, ainda que de uma certa maneira é motivo de contentamento para cada um de nós. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós nem estaríamos aqui. Mas não é a morte que nós estamos celebrando. A morte de Jesus nós estamos agradecendo, não é celebrando. Nós estamos trazendo à memória a morte de Jesus, mas com o coração agradecido, porque aquela cruz hedionda, aquela cruz maldita, e a palavra diz: maldito o que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por nossa causa, a maldição era para nós, e o nosso coração está agradecido, porque ele disse: não, a humanidade não vai ser crucificada, a humanidade não vai morrer na cruz, eu morrerei no lugar da humanidade, eu darei a minha vida para salvar a humanidade. Nós estamos agradecidos pela morte de Jesus Cristo, mas alegres porque ele ressuscitou dos mortos, felizes e comemorando porque aquele que morreu está vivo para todo sempre. Anunciais a morte do Senhor até que venha. E aqui a gente entra na finalidade da morte de Jesus, a finalidade da Santa Ceia. Qual é a nossa fé? A morte de Jesus teve o objetivo de lavar com o sangue puro de Jesus o nosso sangue contaminado. Quando uma dona de casa
vai, por exemplo, lavar uma roupa suja. Se ela usar água suja, a roupa não vai ficar limpa. Concorda comigo? A dona de casa, quando vai lavar uma roupa suja, se ela quer que a roupa fique limpa, ela tem que usar água limpa. Porque se ela usar água suja, a roupa vai continuar suja. O mistério do sacrifício de Jesus é este. Ele foi o único homem, o único ser humano, a única pessoa que conseguiu viver neste mundo sem nenhum pecado. Nem a menor culpa, nem o menor deslize, nem a menor fraqueza. Jesus nunca disse um palavrão, nunca contou uma mentira, muito menos uma desculpa esfarrapada. Ele nunca fez algo que alguém pudesse apontar o dedo e condená-lo. Quando a gente pesquisa a sua vida, quando a gente olha e procura, a gente percebe que ele teve a vida mais santa que uma pessoa já conseguiu viver em toda a história da humanidade. Nunca houve ninguém igual a ele. E quando a gente olha para a vida até dos apóstolos, a gente consegue achar defeitos. Vamos olhar a vida de Pedro. Pedro era impulsivo, violento, pegou uma espada, cortou a orelha de um homem, depois foi e negou Jesus 3 vezes, depois fugiu, depois chorou amargamente. Pedro, ele foi censurado por Paulo, ele tinha 2 comportamentos. Na frente dos cristãos primitivos ele era de um jeito, nas costas ele era de outro. Todos esses defeitos estão aqui no Evangelho. A gente olha a vida do Pedro e Pedro tem defeito. Mas quando a gente olha a vida de Paulo, Paulo também tem defeito. Paulo brigou com Silas, Paulo brigou com Barnabé, Paulo brigou com todo mundo. Paulo ficou tão raivoso com um homem chamado Alexandre, que ele falou: eu entreguei nas mãos de Satanás para que aprenda a não blasfemar. Paulo, a gente lê a vida dele e encontra defeitos. E assim com todos os homens que estão aqui nesta Bíblia, nenhum deles pode bater no peito e dizer: eu fui o mais santo que já existiu. Pelo contrário, está cheio de história, de pecados e de fraquezas. E se você olhar a vida do pastor João Ribe pensando que ele é um santo, o pastor João Ribe mesmo declara: não, você está enganado a meu respeito, santo coisa nenhuma, eu sou um grande pecador. Você procura na vida dos músicos, dos levitas, dos membros, dos obreiros, e todo mundo aqui tem falhas, todo mundo aqui tem erros, todo mundo tem pecado, mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele não tem nenhum pecado. O seu sangue é puro e carmesim. Sabe por quê? Porque o nosso sangue sujo é lavado pelo sangue puro de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Ah, pastor, mas a Maria tem sangue puro. Não, a Maria, quando ficou feliz com a notícia de que seria a mãe do Salvador, a Maria disse: Deus atentou para a baixeza da sua serva. A Maria declarou que ela era uma mulher baixa, ainda que fosse melhor do que muitas. Mas o motivo por que ela foi escolhida não é porque ela era santa. O motivo que ela foi escolhida foi porque ela foi agraciada. O anjo chegou para ela e disse: salve agraciada. Ela recebeu a graça, ela foi escolhida pela graça. Ninguém, não há ninguém, nem homem, nem mulher, nem apóstolo, não há pessoa, não há ninguém na palavra, na Bíblia inteira, que se compare ao Senhor Jesus. Não há ninguém na história da humanidade que possa sequer chegar aos pés dele. João Batista disse: não, eu não sou o Messias, eu estou só indo na frente dele preparando o caminho. Eu não sou o Cristo, não, porque aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. João Batista declarava: eu não mereço o trabalho de um escravo, eu não posso sequer receber o privilégio de carregar as suas sandálias, eu não sou digno de lhe prestar este favor. João Batista foi considerado por Jesus o homem mais notável que já nasceu de mulher, e João Batista disse: eu não sou nada, eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Sabe por quê? Porque nunca houve, nem haverá outro igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo, o Filho de Deus, o único que tem o sangue limpo, o único que não tem pecado, o único que morreu na cruz para nos salvar, o único que ressuscitou dos mortos, o único que está vivo para sempre. Este é o meu sangue, tomai e bebei. Os discípulos tomaram com aquela alegria e se lembraram daquele discurso completo que Jesus falou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você participar da carne e do sangue de Jesus, você vai participar também da alma, porque a alma está no sangue, conforme diz o Antigo Testamento. Cristo vai passar a viver dentro de você. E se Cristo passar a viver dentro de você, eu te pergunto, como é possível você morrer? Como é possível você desaparecer? Se aquele que vive e reina para todo sempre, ele está vivendo dentro de você, na tua carne, no teu sangue, nas tuas veias, ele está vivo dentro de você. A morte não pode mais te alcançar. Por isso que é impossível você passar pela morte, porque Jesus está vivo. E a Santa Ceia do Senhor nos traz à memória estes dois fatos principais. Cristo morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar, verteu o seu sangue para nos salvar. E nós, agora, participamos da carne e do sangue de Jesus para termos a vida eterna, para que assim como ele vive, nós vivamos também. E a Santa Ceia é uma celebração de tudo o que Jesus fez por nós, mas principalmente a certeza de que um dia ele vai voltar. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Na Santa Ceia, nós aprendemos a trazer à memória estas coisas. E continuando a leitura, nós vamos ver que não é só isto que deve ser lembrado agora. Continue comigo lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, agora o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O mundo já está condenado. A questão é, o que fazermos para não sermos condenados junto com o mundo? Porque o mundo jaz no maligno e o mundo já está condenado, foi julgado e condenado. O mundo já está condenado. E nós não podemos ser condenados com o mundo. Então o que temos que fazer? Trazer também à nossa memória os atos que andamos praticando. Fazendo um autoexame de consciência e analisando como está a nossa vida. E quando uma pessoa começa a fazer isso, ela deve trazer à memória todos os seus pecados. Tudo que ela fez de errado. Tudo que não condiz com a palavra, a consciência mostra, o coração acusa. Porém, aqui está dizendo que se você se julgar a si mesmo, você não será julgado. Então, além de se autoexaminar, você tem que fazer uma análise e dar um veredicto sobre a tua vida espiritual. Você tem que se auto-julgar. Não é só auto-examinar, é se auto-julgar. Porque se você se auto-julgar, a palavra está dizendo, você não será julgado. Se você
se examinar e ver que tem culpa, a tua memória te acusa, então agora tem mais algumas coisas sendo trazidas à tua memória. O teu pecado, a tua culpa e a obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, fazer isto em memória de mim. E quando é para a gente se autoexaminar, trazer à memória a nossa vida, para ver em que estado ela está. Então, duas coisas ficam patentes na nossa memória. A santidade de Jesus e o nosso pecado. E pelo nosso próprio julgamento, veja bem, não é o pastor que julga, não é um obreiro que julga, é a própria pessoa que se julga. É ela que tem que se julgar. Então ela chega à conclusão, eu sou culpado, eu sou culpada, eu tenho pecado. E qual é a maneira de tirar o pecado? Bom, eu tenho na minha memória agora que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Então a pessoa tem que juntar essas duas coisas numa só. Novamente, o pecador tem que chegar debaixo da cruz e se banhar com o sangue de Jesus. É a única chance do pecador ficar livre dos seus pecados para não ser condenado com o mundo. E a palavra diz, examine-se a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Não pode haver participação sem autoexame. Não pode haver participação do corpo e do sangue sem uma autoanálise. Então eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor. A pessoa que participa da ceia sem fazer o autoexame, sem se auto-julgar, ela não está discernindo o corpo do Senhor. Porque a Santa Ceia é mais uma renovação da tua fé e da tua vida cristã. É mais uma chance de colocar a tua vida espiritual em dia. Você que está fraco na fé, você que está caído na fé, você que está saindo fora da fé, esta é a hora de você se autoexaminar. Nem eu, nem qualquer outro homem pode te examinar. Esse autoexame é você que deve fazer. Você é a única pessoa que conhece a sua vida. Eu não conheço. O padre não conhece. E não adianta vir se confessar com pastor ou com padre. Não adianta. Nenhum homem pode te absolver. Nenhum homem pode perdoar o teu pecado. E se ele falar que sim, é um mentiroso, um grande mentiroso. O máximo que um homem consegue perdoar ou pode perdoar é o pecado de um homem que lhe ofendeu. Você vem e me xinga, aí depois você volta e pede perdão. Eu posso te perdoar, porque você pecou contra mim. Uma pessoa se aproxima de você e te espanca. Daqui meia hora ela se arrepende e te pede perdão. Isso você pode perdoar, porque ela pecou contra você. Agora, o pecado contra Deus, só Deus é que pode perdoar. Nenhum homem pode perdoar o pecado que outro homem comete contra Deus, porque é prerrogativa do ofendido perdoar ou não. Se você me bater e depois me pedir perdão, eu posso perdoar ou não, mas como eu fui a pessoa ofendida, eu tenho esse direito. Eu posso perdoar ou não. E Deus? O pecado contra Deus, só Ele pode perdoar ou não. Depende. Se você voltar arrependido, se você voltar e lhe pedir perdão, que a única maneira de você ficar livre do teu pecado é se purificar com o sangue limpo, puro e carmesim do Senhor Jesus. Não tem outro jeito. Não há outra maneira. A Santa Ceia do Senhor é mais uma oportunidade maravilhosa que o Senhor Jesus preparou para a tua vida cristã, para que hoje você saia daqui sem nenhum pecado, para que hoje você coloque a tua vida espiritual em dia e peça perdão, para
que você, se autoexaminando, veja onde está a tua falha, a tua culpa, o teu pecado, e você se auto-julgando, se condenando, porque diz: se nos julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Se você se auto-julgar e se você se auto-condenar, você pode se aproximar de Jesus para pedir o perdão dos teus pecados. E isso é só entre você e Ele. É uma questão íntima e particular, porque Ele foi a pessoa ofendida. Se o homem e a mulher participar desta mesa indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você não pode se colocar ao lado daqueles que pediram a crucificação de Jesus pelo prazer sádico de vê-lo morrer. Você tem que se colocar ao lado daqueles que compreendem que a cruz era para você. Você tem que se colocar ao lado daquela multidão que crê que o sangue vertido ali na cruz é o sangue do Salvador. E pedir perdão. Mas só você pode fazer isso. Hoje, você tem mais uma oportunidade que Deus está te dando de você consertar a tua vida. Não me conte nada do que você fez. Não me confesse nenhuma culpa. Não me participe isto. Mas para Deus, sim. Agora veja que coisa. Deus já sabe tudo o que você fez. Sabe ou não sabe? Deus sabe até o que você almoçou hoje. Deus sabe quantos anos você tem, qual o teu nome, onde você mora, o nome do teu pai, da tua mãe. Ele tem tanto controle sobre os detalhes da tua vida que Ele sabe exatamente agora quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então para que você vai contar para Ele os teus pecados, se Ele já sabe? Se alguém vier me contar uma coisa que eu já sei, eu interrompo a pessoa e digo: eu já sei, não precisa me contar mais nada. Para que você vai contar para Deus o que Ele já sabe? O que quer dizer isso então? Confessar os teus pecados a Deus, se arrepender, é a tua atitude diante de Deus. A única coisa que Deus quer ver nesta hora é o teu arrependimento, porque o teu pecado Ele conhece, não precisa contar para Ele. O que Deus quer ver agora é a tua disposição de abandonar o pecado, de consertar a tua vida, de chegar diante dEle e pedir perdão. E se você não fizer isto, se você não ficar livre do pecado, você não vai poder participar da Santa Ceia. Ainda que já seja batizado nas águas, seja membro da igreja há muitos anos, mas se você não pedir perdão, você vai participar indignamente. E a única maneira de participar dignamente da Santa Ceia é sem pecado. E o único jeito de não ter mais pecados é crer que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então você traz à tua memória todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Você traz à tua memória pelo autoexame tudo que você fez de errado. Aí você junta as duas coisas. Somente o sangue de Jesus pode purificar os teus pecados. Somente Ele pode te perdoar, porque o teu pecado é contra Deus. Não é contra homem, é contra Deus. Eu tenho certeza que, levando a ferro e fogo, nenhum de nós aqui pode participar da Santa Ceia, nem o próprio pastor. Tenho certeza absoluta disso. Porque olhando para nós mesmos, fazendo um autoexame, nós chegamos até a ter nojo da pessoa que nós somos. Fracos, pecadores, cheios de defeitos e orgulho, cheios de maldade, cheios de malícia. Quando a gente se autoexamina, nós ficamos menor do que um verme. Eu tenho certeza que não há uma pessoa aqui hoje
que possa bater no peito e dizer: eu sou santo, não dependo do sangue de Jesus para participar da ceia. Não há mesmo. Porque se alguém hoje vai participar da Santa Ceia, vai participar porque creu no poder purificador do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. É a única chance que você tem de participar da Santa Ceia. Você já está se autoexaminando. E a conclusão é rápida e ligeira. Não precisa nem pensar muito, nem examinar muito. Eu sou culpado. Eu sou culpada. Eu continuo sendo pecador. Eu continuo sendo pecadora. A análise é rápida. Mas a única maneira de um pecador entrar no céu não é pelo seu próprio esforço ou capacidade, nem pelo seu próprio mérito, mas é pelo sangue de Jesus, pela obra que ele fez na cruz. Por isso que ele é o único Salvador, está entendendo? O único Salvador. É um novo testamento no meu sangue. Jesus tem poder para perdoar pecados. Ele não deixa de perdoar pecados. Quando a pessoa chega e pede perdão e se humilha, ele perdoa os pecados. Se ele respondeu para Pedro, quando Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7. E Jesus disse: eu não te digo que 7, mas que 70 vezes 7. Se ele nos mandou perdoar ilimitadamente, infinitamente, você acha que ele está dando uma cota de perdão para você? Você acha que ele já esgotou a quantidade de perdão que ele podia te dar? Se nós, como homens maus e vingativos, somos obrigados a perdoar 490 vezes, no mesmo dia, disse ele, no mesmo dia. Imagine então a quantidade de perdão a que Deus se obriga a dar quando a pessoa vem e pede perdão. Mas note, é para pedir perdão com arrependimento. Não adianta você pedir perdão só para participar da ceia, terminou a reunião, volta a aprontar tudo o que aprontava antes. Ele quer te justificar. Ele quer te perdoar, ele quer te transformar, ele quer aparar as arestas, tirar os defeitos, corrigir os desvios de personalidade, corrigir o teu caráter, fazer de você uma pessoa melhor. Ele quer fazer esta obra. Por isso que ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, e vós sois as varas. Toda vara, pois, que não produz fruto, ele arranca. Mas a vara que produz frutos, ele a limpa para que produza mais frutos ainda. Nós fomos chamados a dar frutos. Nós somos chamados a produzir mais frutos. E basta mostrar um pouco de fruto para que o Pai venha e limpe a vara, para que produza mais frutos ainda. Agora, meu querido, minha querida, é hora da limpeza. O lavrador quer pegar a vara e quer limpar, para que produza mais frutos ainda. Mas a vara tem que ser trazida até a videira, até o lavrador. O lavrador tem que trabalhar as varas. Você é a vara, Jesus disse. Eu sou a videira e vós as varas. Você é a vara. O Pai quer te limpar com o sangue de Jesus. Então, se você se autoexaminando agora, chegou à conclusão que realmente tem culpa, tem pecado, e quer ficar livre deste pecado para participar da Santa Ceia do Senhor, quer ser purificado, limpo pelo sangue de Jesus, então saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. E chegando, já vá dobrando os teus joelhos. Que coisa, meu jovem. Como é teu nome? O Alisson. Você perdeu a perna, acidente de caminhão.
Mas você ainda tem joelho. Perdeu a perna, mas tem joelho. Por isso você pôs a muleta do lado e ajoelhou. Que coisa tremenda, né? E tem tantos com duas pernas que não querem ajoelhar. Igreja, vem pra frente. Vem pra frente. Quem se humilha será exaltado. Não vá na conversa do diabo de que você não precisa vir aqui na frente, não. Não entra nessa. Pelo contrário, vem aqui dizendo: eu preciso do perdão do Senhor Jesus. Eu preciso ser lavado por esse sangue precioso, porque eu me autoexaminei e estou vendo que há muitos defeitos em mim que precisam ser retirados. Há muitas falhas que têm que ser corrigidas. Isso, venha. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Eu já estou vendo muitos com lágrimas nos olhos. Derrame a tua alma na presença do Senhor. Ele conhece a tua vida. Ele sabe de tudo. Mas nunca Ele te condenou. Pelo contrário, mesmo naquela época, quando você vivia no mundo, Ele pacientemente te buscava. E mesmo quando você zombava, escarnecia, blasfemava, Ele estava ali ao teu lado, guardando a tua vida, te protegendo do mal, te preservando, porque Ele te ama muito. Se na época que você era mau mesmo, pecador impenitente, Ele já te amava, o que você acha agora? Agora que você tem temor de Deus no coração, agora que você é uma pessoa agradecida por aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, agora que você está de joelhos aqui na frente, qual você acha que é a resposta de Jesus para a tua vida? A resposta é esta: eu te amo mais ainda. Eu quero te transformar, te mudar, te melhorar, retirar os teus pecados. Eu quero que você participe da minha carne e do meu sangue sem nenhum pecado, porque eu quero a minha alma, eu quero a minha vida habitando dentro de ti. É isso que Ele está dizendo. Ele escolheu você para ser o templo do Espírito Santo. Ele escolheu você para morar com Ele na glória, para viver com Ele no céu, para reinar com Ele por toda a eternidade. Ele te ama do jeito que você está aí. Se você reconhecer que precisa melhorar, e se você reconhece que realmente há culpa, há pecado, então creia agora que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A palavra é que tem poder. Então abre a tua boca declarando isso. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder para apagar todos os meus pecados. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder para me purificar de todas as minhas iniquidades. Orixali Mishuri Kalamas, Oripalia Tiricria Surixalamas. Solta a palavra agora. Libera a palavra de fé. Eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que o sangue puro de Jesus tem poder para tornar o meu sangue puro também. Eu creio que o sangue puro de Jesus tem poder para lavar o meu corpo e a minha alma e fazer de mim um novo homem, uma nova mulher. Oh, glória! Abre a tua boca para pedir perdão. Não precisa
precisa contar nada, porque Ele sabe de tudo. A única coisa que Ele quer ver é o teu arrependimento, a tua disposição de mudar, se entregando diante do altar, dizendo: Senhor, eis-me aqui nas tuas mãos, faça-me de novo, faz de mim uma nova pessoa, me muda, Senhor, porque eu não estou contente comigo mesmo. Eu quero ser melhor, não para merecer, mas para fazer de tudo para te agradar, para que o Senhor fique contente com o meu esforço, para que eu seja uma vara que produz fruto. Eu quero que o Senhor me limpe para que eu produza mais frutos ainda. Oh glória, oh glória, coisa tremenda quando a gente vê a igreja inteira ajoelhada. Então a gente também vê que está havendo uma festa nos céus. Quando a gente vê toda a igreja prostrada diante do altar, então a gente compreende que esta é uma igreja vitoriosa, uma igreja que sabe que não importa o que faça de bom ou de melhor, continua sempre dependendo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Oh glória! Jesus sempre vai ser o teu Salvador. É isso que você está declarando. Jesus vai ser sempre o meu único Salvador. Tome posse. Isso. Creia que Ele perdoa. Quando a gente pede perdão, Ele perdoa. Creia que você está sendo perdoado agora. Libera esta palavra. Eu creio que estou sendo perdoado. Eu creio que os meus pecados estão sendo apagados. Eu creio que estou sendo purificado pelo sangue de Jesus. Manifeste a tua fé nestas palavras. Declare a tua confiança total no sangue puro de Jesus Cristo. Oh glória! Você que tomou posse desta salvação, eu sei que Deus está fazendo a obra. Graças a isto é que a ceia vai ser servida hoje nesta igreja. Porque senão todos estes cálices continuariam aí, estes pães continuariam aí. Não, mas como você pediu perdão, Jesus está dizendo: foi para isso que eu parti o meu corpo por você, foi para isso que eu derramei o meu sangue por você. Participe, tome, coma a minha carne, beba o meu sangue. Foi por isso que eu te chamei, porque eu sabia que você ia compreender. Oh glória! Que coisa tremenda, eu estou sentindo o mover do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a vida de cada um de vocês. Oh glória! Vá se levantando do seu lugar e tome posse da tua salvação, e tome posse do perdão dos teus pecados. Tome posse agora do teu livramento, da tua purificação. Você está se sentindo leve? Está se sentindo bem? Crê que o teu pecado foi perdoado? Então aplaude o Senhor Jesus. Aplaude bastante, aplaude mais ainda. Diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Oh glória.